Olá, hoje é o dia 28 de fevereiro de 2024, quando se comemora o Dia da Ressaca e o Dia Mundial de Combate e Prevenção das LER, as lesões por esforço repetitivo, e dos DORT, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Já que estamos chegando ao final do mês, o Almanac CL News tem um convite para você. Junte-se ao grupo que não pretende consumir bebida alcoólica alguma em fevereiro, nos dias 30 e 31. Seu esforço será recompensado. Bem, antes de mais nada, é sempre bom lembrar que quando um porco toma o castelo, o porco não vira rei, não. O castelo é que vira um chiqueiro. Os indicadores financeiros de hoje mostram o dólar comercial e o euro em baixa, o Ibovespa, o Bitcoin, o IPCA e a Selic em alta e o grama do ouro em baixa. Na Gazeta Brasil, a notícia de que a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear os 40 anos do MST, considerado pela parcela da população brasileira com mais de 2 neurônios, uma organização terrorista e criminosa de alta periculosidade. O Estadão noticiou que a sessão da Câmara, em homenagem ao MST, foi tumultuada por Ricardo Salles e outros deputados da oposição. O Terra Brasil Notícias chamou a atenção para o fato de que o deputado Ricardo Salles foi vaiado durante a sessão que homenageava o grupo terrorista do MST, depois que ele fez duras críticas ao movimento. Ainda na Gazeta Brasil, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, chamou o MST de, abre aspas, organização criminosa, fecha aspas, durante uma coletiva de imprensa na Câmara em homenagem aos 40 anos do movimento. Salles, que também foi relator da CPI do MST, criticou a comemoração parlamentar, sugerindo que o PCC poderia seguir o exemplo, abre aspas. Daqui a pouco, nessa toada, o PCC também vai pedir sessão solene na Câmara dos Deputados, fecha aspas, da fala do deputado Ricardo Salles. E por falar em poste que não para de mijar no cachorro, a Gazeta do Povo traz a notícia de que o autoproclamado anulador geral da República agora resolveu anular as provas de acordo da Odebrecht no processo contra Delcídio do Amaral. Sem comentários, né? Também na Gazeta do Povo, a notícia de que o atual ocupante do Planalto, depois de passar 3 dias pensando em dizer alguma coisa sobre a manifestação de domingo em São Paulo, na Avenida Paulista, acabou se saindo com uma pérola. Bem ao estilo rasteiro que o caracteriza, o atual ocupante do Planalto disse que, abre aspas, Bolsonaro não teve coragem para dar golpe e que discursos de domingo foram vaselina, fecha aspas. Ainda assim, a Alice no País das Barbaridades se preocupa e diz que, abre aspas, alguma coisa errada não está certa, fecha aspas. Afinal de contas, o atual ocupante do Planalto acabou reconhecendo, durante uma entrevista, que o ato na Avenida Paulista, abre aspas, realmente foi grande, não tem como negar, fecha aspas. E por falar na figura, a Trombeta diz que, abre aspas, escancaradamente Lula faz de tudo para fugir do impeachment, fecha aspas. A notícia da Trombeta chama o esquema de uma, abre aspas, chantagem escancarada, fecha aspas, e diz que as autoridades do Executivo Nacional alertaram líderes da Câmara dos Deputados para as consequências que serão impostas àqueles que endossaram o pedido de impeachment do atual ocupante do Planalto. A comunicação, diz a Trombeta, foi passada pelo líder do governo na Câmara, o indigitado José Guimarães, petralha cearense, durante uma reunião na terça-feira com líderes governistas. Segundo o petralha paulista Alencar Santana, abre aspas, assinar um impeachment do presidente significa claramente uma posição fora da base. Consequentemente, se alguém ocupava algum espaço no governo, deve ser revogado. Esse paradoxo não pode persistir.
A decisão é clara: ou se está com o Lula ou contra ele. Fecha aspas. O atual governo resolveu adiar por 3 meses a portaria sobre trabalho aos feriados. Essa portaria, que obrigava a realização de uma convenção coletiva para o trabalho aos feriados, foi revogada depois que a Câmara dos Deputados ameaçou aprovar um decreto legislativo cancelando a medida. O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de notícias conflitantes nesta quarta-feira sobre o estado de saúde dele. A trombeta diz que o presidente foi internado às pressas e que poderia passar por uma nova cirurgia ainda hoje. Já a Gazeta Brasil trouxe a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro passou por exames médicos e agora avalia se submeter a uma nova cirurgia abdominal. Claro, qualquer que seja a situação, o fazendão do bem ora por ele, com certeza, torcendo para que tudo dê certo, que tudo tenha um final feliz. O Metrópolis adiantou as coisas e informou que depois dos exames em São Paulo, os médicos descartaram a realização de uma nova cirurgia em Bolsonaro. Menos mal, né? O presidente, que se internou nesta quarta para exames no Hospital Vila Nova Star, deixou claro numa entrevista que, abre aspas, estado de sítio não é crime, fecha aspas. A Van Liberdade foi quem cravou preto no branco o placar final do mito. Com o papel timbrado do Hospital Vila Nova Star e data de hoje, o texto diz que, abre aspas, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star para a realização de exames laboratoriais e de imagem. As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento. O paciente será reavaliado dentro de 3 meses. Fecha aspas. A nota, assinada por 3 médicos, os doutores Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, Leandro Echenique e Daniel Favarão Del Negro. E, por falar em hospital, a revista Oeste traz a notícia de que o Daniel, esse guerrilheiro de galinheiro aí da foto, estaria internado no Sírio-Libanês com uma pneumonia, sem data para receber alta. O curioso nisso tudo é que abundam as notícias de que esse indivíduo já estaria faz tempo na terra dos pés juntos. Será que agora a moda é ressuscitar para depois morrer de novo, hein? Na Gazeta do Povo, a informação de que o PL do presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de destituir o presidente do Diretório do Estado do Pará, condenado pela morte do ambientalista Chico Mendes. O Terra Brasil Notícias informa que foi o próprio Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que decidiu remover Darcy Alves Pereira do cargo de presidência em um diretório no interior do Pará. Pereira, agora conhecido como Pastor Daniel, vinha desempenhando a função desde 2023, tendo sido formalmente empossado em janeiro. A notícia veio à tona esta semana, provocando uma reação negativa para o partido, que já enfrenta uma crise e processos judiciais relacionados a acusações de golpe no país. Darcy Alves, ou Pastor Daniel, foi condenado em 1990, juntamente com o pai dele, Darly Alves, pelo assassinato de Chico Mendes. Já a postagem da Trombeta mostra o assassino se defendendo ao afirmar que, abre aspas, já paguei pela minha vida do passado, fecha aspas. E agora surge uma nova controvérsia relacionada com o delirante inquérito sobre a importunação que o presidente Jair Bolsonaro teria causado a uma baleia. Ontem, nós mostramos aqui um depoimento da baleia na Polícia Federal, onde ela, toda chorosa, reclamava de Bolsonaro. Hoje, no entanto, surge uma nova versão totalmente contrária. A baleia teria ido à Polícia Federal para confirmar a admiração dela por Bolsonaro e dizer que ela chegou perto dele porque, abre aspas, queria ver o mito mais de perto, fecha aspas. A polícia vai ter trabalho para resolver esse caso, hein? E você vai vendo que o assunto de tão infame já virou piada aqui dentro do Fazendão, né? Mas ele é tão infame, mas tão infame, que já virou piada em outros países. A Cissa Bailey conta que depois do New York Post, o caso de importunação de baleia foi parar no HuffPost, a Bíblia dos esquerdopatas. E a Cissa pergunta, os iluministros
não têm senso do ridículo? Claro, a pergunta que ela faz é retórica, né? E eles não têm uma agência de relações públicas para aconselhá-los a parar com esta ação ridícula? Querem mesmo virar piada mundial? Pergunta a Cissa Bailey. O novo sistema FGTS digital entra em vigor na sexta-feira, dia 1º de março. A nova plataforma vai permitir que o empregador utilize o Pix para recolher o FGTS dos trabalhadores. E no reino da bandidagem, o furto de cabos de telecomunicações aumentou 15% em 2023. O total de cabos subtraídos subiu de 4.700.000 metros em 2022 para 5.400.000 metros do ano passado. Os dados são da Conexis Brasil Digital, a entidade que reúne as empresas do setor. Na revista Oeste, a informação de que a Amazônia registra um recorde de incêndios neste mês de fevereiro. Os satélites já registraram 2.924 pontos de queimadas, o maior número desde a série histórica iniciada em 1999. Não é bacaninha que justamente no governo do amor e da defesa do meio ambiente o mato esteja pegando fogo desse jeito? A revista Oeste informa que esses dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e diz que a floresta enfrenta um aumento de 286% nos focos de queimadas em comparação com o mesmo período de 2023. Aliás, por falar nessas coisas como fogo, destruição, genocídio, etc., é bacaninha a gente ver essas duas manchetes do Pasquim em Folha de São Paulo, né? A de 30 de janeiro de 2023 fala numa investigação de suspeitas de genocídio indígena por membros da gestão Bolsonaro. E a outra, de fevereiro de 2024, revela que a terra Yanomami tem 363 mortes registradas no primeiro ano do governo do amor do atual ocupante do Planalto e que o número supera o de 2022. Pois é, e ninguém mais fala nos Yanomamis, não é? Atenção, barrigudinhos do Fazendão. O Metrópolis está dando o alerta. A gordura abdominal pode aumentar o risco do mal de Alzheimer. Pesquisadores dos Estados Unidos sugerem que os médicos devem levar a medida abdominal em consideração para avaliar o risco do mal de Alzheimer. E esse é o tipo de coisa que só acontece aqui no Fazendão. Um homem foi preso não com uma, mas com duas tornozeleiras, uma do Maranhão e a outra do Piauí. O Metrópolis, que publicou a notícia, informou que, segundo o delegado Cláudio Mendes, achar presos usando duas tornozeleiras eletrônicas é, abre aspas, raro, fecha aspas. O sujeito em questão foi condenado a 15 anos de prisão. Enquanto isso, o Tuca RJ54 acha que não tem mais jeito, não. Ele traz a notícia da Gazeta Brasil, segundo a qual o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura da influencer e traficante Eduarda Marques, de 20 anos, essa bonequinha aí conhecida como Barbie do Pó, presa na semana passada com drogas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O juiz Rogério Schietti Cruz determinou a liberdade de Eduarda, ou Barbie, devido ao fato de ela ser reprimária, tadinha. Ainda segundo o magistrado, a quantidade de drogas que estava de posse da Barbie do Pó não era, abre aspas, excessivamente elevada, fecha aspas. Precisa comentar? Eu acho que não, né? Os manicômios judiciários devem ser fechados até 28 de agosto, hein? Governos estaduais e prefeituras terão que organizar unidades de saúde e adotar outras providências, que a gente não sabe quais são, para acolhimento e tratamento de pessoas em conflito com a lei e que tenham transtorno mental. Preste bem atenção, porque isso tem método. Os pesquisadores descobriram novas curiosidades sobre a evolução do voo dos dinossauros.
Uma nova pesquisa revelou informações sobre a evolução do voo entre os antigos répteis, especialmente os dinossauros terópodes. Uma nova espécie foi descoberta no fundo do mar. A incrível surpresa é um espécime completamente distinto de tudo o que já foi visto antes. É esse bichinho aí do lado, o panda esqueleto do mar japonês, que tem somente 2 centímetros de comprimento. É a tal coisa, né? Quando um anão diplomático resolve calçar sapato alto e achar que é gigante, acaba encontrando problemas enormes que custam a desaparecer, né? O Ivan Kleber repostou um tweet que o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, publicou no X, dizendo que, abre aspas, o presidente Lula, em uma entrevista para o @e-notícia, ficou evasivo e disse, não falei holocausto, fecha aspas. O chanceler israelense não perdoa, continua firme e bate com força na moleira do retirante nordestino, dizendo, abre aspas, @Lula oficial, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas. Fecha aspas. Vamos e venhamos, né? É dureza ver o Brasil enlameado assim, até as orelhas, pela ação de gente calça branca como essa turma, né? Não há PQP que chegue. O Estadão traz a informação de que, em Michigan, a chave está virada para o lado contrário e complica muito a vida do velhinho que envergonha a Casa Branca. Segundo o Estadão, o apoio do velhinho a Israel pode fazer com que ele perca, aliás, fez com que ele perdesse as primárias em Michigan e possa acabar até perdendo toda a eleição. A explicação é muito simples. O estado de Michigan possui a maior população árabe americana, que resolveu organizar um voto de protesto contra o atual presidente. O Terra Brasil Notícias explica que, mesmo assim, o velhinho se saiu vencedor nas primárias de Michigan, mas com uma pedra no sapato. Um grande número de eleitores democratas assinalou a opção uncommitted, ou descompromissado, ou seja, votou em ninguém, sinalizando apoio ao partido, mas não ao atual ocupante da Casa Branca. Já no terreiro republicano, o Orange Man faturou as primárias mais uma vez, consolidando a liderança dele para obter a indicação do partido. Para quem acompanha a confusão montada lá para os lados da Rússia e da Ucrânia e já sente o mau cheiro de algo bem mais grave, pode ficar com os cabelos em pé ao saber da notícia do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, divulgada pelo Tuca-RJ-54. A porta-voz é curta e grossa. Ela diz que, abre aspas, Moscou está monitorando de perto os preparativos militares alemães contra a Rússia e dará uma resposta adequada a todas as ações. Mais uma vez, quem avisa, amigo é, né? O urso já demonstrou de várias formas que não quer brigar, mas se tiver que ser assim, assim será, né? Aliás, por falar nisso, tudo indica que os aliados europeus e os Estados Unidos estão relutantes com a ideia de enviar tropas para a Ucrânia, depois da sugestão feita pelo francesinho Emmanuel Macron, que dizem que é casado com a mãe dele. O presidente francês jogou a ideia na mesa durante uma reunião em Paris, mas o risco de uma escalada do conflito lá no leste europeu pesou, né? Agora, um alerta para a turma do esfíncter elástico. Se alguém está pensando em ir a Gana para se divertir com os nativos bem dotados, é melhor pensar 2 vezes, hein? O Ivan Kleber está contando que o parlamento de Gana aprovou um projeto de lei que impõe uma pena de prisão de até 3 anos para qualquer pessoa condenada por se identificar como LGBTQXWYZ+. Também impõe uma pena máxima de 5 anos de prisão para a formação ou financiamento de grupos LGBTQXWXYZ+.
Na Argentina, pelo visto, essa turminha também não se cria muito fácil, não. O governo argentino de Javier Milei ampliou a proibição de linguagem neutra. A medida já havia sido aplicada anteriormente no Ministério da Defesa, nas Forças Armadas e nos órgãos descentralizados do país. E isso, preste atenção, está acontecendo lá no Canadá, não é aqui não, hein? O Canadá quer responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo publicado pelos usuários. A proposta ainda prevê a criação de um órgão regulador da internet. Isso lhe diz alguma coisa? Tem aquele cheirinho de censura? Neste 28 de fevereiro, em 1953, James Watson e Francis Crick, biólogos moleculares, anunciavam aos amigos que eles haviam determinado a estrutura química do DNA. O anúncio formal foi feito no dia 25 de abril, depois da publicação da revista Nature, de abril. Em 1954, os primeiros aparelhos de televisão em cores que utilizavam o padrão NTSC eram oferecidos para venda ao público norte-americano. Em 1986, aqui no Brasil, o Plano Cruzado era lançado pelo então presidente José Sarney. Em 1991, chegava ao fim a Primeira Guerra do Golfo. Em 1997, o GRB 970228, um flash altamente luminoso de raios gama, atingiu a Terra durante 80 segundos, fornecendo as primeiras provas de que as explosões de raios gama ocorrem muito além da Via Láctea. E aqui no Brasil, em 97, era gravado o disco Só Pra Contrariar, do conjunto de mesmo nome. Este foi o álbum musical de pagode, um subgênero do samba, mais vendido da história. E é também o 7º álbum mais vendido da história do Brasil. Em 1998 foi realizado o primeiro voo do Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, o primeiro veículo aéreo não tripulado autorizado a preencher os seus próprios planos de voo e voar regularmente no espaço aéreo civil dos Estados Unidos. Em 2013, o Papa Bento XVI anunciava a renúncia dele ao pontificado da Igreja Católica, tornando-se o primeiro Papa a tomar essa decisão desde Gregório XII, lá em 1415. E em 2021, era lançado na Índia o Amazônia 1, o primeiro satélite 100% brasileiro. Esta edição do Almanac CL News está quase terminando, mas é preciso sempre agradecer e agradecer. Dizer um muito obrigado, dirigido a cada um que acompanha este NetJornal e, se possível, colabora com qualquer quantia para que o projeto possa conseguir um reforço e progredir para outras etapas programadas, até mesmo, quem sabe, mais de uma edição diária. Por isso mesmo, eu aproveito para mandar um abraço apertado para o Konstantinos Stavropoulos, para a Isabel Whittaker Pratola, para o Duílio Caravieri, o Aloísio Tiskoski, o Edson Ramos Viana, a Olindina Ferreira Sussuarana, o Silvio Pinheiro da Costa, o Paulo Coque Fernandes, o Amir Morato, o Ricardo Echevengua, o Cláudio Cristiano Perpétuo, o Emanuel de Campos Silva, o Henrique José Berger, a Rúbia Maria Borges dos Santos, a Márcia Cristina de Mello, a Lisete Maria Giacomelli, a Crise de Souza Góes, a Maria Aparecida Escolano da Silva, minha amiga Cidinha, o Enoque Cavalcante Santos e a Maria de Nazaré de Almeida Miller, entre tantos outros. Muito obrigado mesmo. E mais uma coisinha, hein? Eu confesso que nem sempre eu consigo, mas eu jamais deixo de tentar, pelo menos, de seguir a orientação do altamente luminoso Chico Xavier, que certa vez afirmou que aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Até a próxima.